O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando Santo Elias, profeta. Hoje é festa para a família carmelitana, porque ele é pai, né? Ele exerce essa paternidade para os carmelitas. E como nós somos devotos dos santos carmelitas, nós não poderíamos deixar de celebrá-lo. Pois bem, então eu gostaria de fazer uma correlação entre Santo Elias, São Jeremias, né, na primeira leitura de hoje, e fazer uma relação com o sacerdócio. Pois bem, vamos lá. Quem foi Elias? Elias, ele é visto na Sagrada Escritura como aquele homem, amigo de Deus, que caminha na presença de Deus. Ele tem essa intimidade com nosso Senhor, né? Com o Deus único, o Deus de Israel. E ele é aquele que, inflamado pelo zelo divino, combate contra a idolatria. Que, inflamado pelo zelo divino, ele combate os 400 profetas de Baal, e que, não obstante a perseguição que ele sofreria, esteve disposto a fazer a vontade de Deus. Isto é, por zelo, pelo zelo a Deus, ele estava disposto a se sacrificar. Pois bem, então, ele é o profeta do Senhor, ele é aquele que combate pelo Deus único e verdadeiro, ele é esse profeta zeloso, amoroso a Deus. Meus santos, há 3 carros atrapalhando a carreta a passar. Então, quem estacionou por ali tem que tirar o carro, por favor. Pois bem, então, ele é esse profeta zeloso, este profeta cheio do amor de Deus, este profeta que está disposto a sofrer por nosso Senhor, mas que sente o peso da sua vocação. Imagine aqui, meus santos, para aqueles que conhecem o profeta Elias, nós vemos que é um homem cheio do fogo de Deus. Não obstante isso, ele sente o peso da sua vocação, o peso da responsabilidade daquele ministério, ao ponto de chegar a desejar a própria morte. Diz aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, que Elias, diante da perseguição, lembremos-nos que Jezabel queria matá-lo, Acabe queria matá-lo, então ele, diante da perseguição, diz que ele teve medo
partiu para salvar a sua vida e, versículo 4, desejou a própria morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Isto é, o peso, o cansaço que este grande profeta sentiu. Lembra que eu falei aqui no início da missa que eu quero fazer essa relação de Elias com o profeta Jeremias e iluminar de alguma maneira a vida do sacerdote. Então, o profeta Elias, zeloso pelas coisas de Deus, combate a idolatria, combate a apostasia, prega a verdade, prega aquilo que Deus o manda pregar, em detrimento de si mesmo, porque aquilo que ele pregaria, ele sabia muito bem, lhe atrairia muitos problemas. Ele o faz, ele é fiel, mas ele sente o peso do cansaço, o peso da sua vocação. Lancemos agora um olhar para Jeremias, cuja primeira leitura nós ouvimos aqui, que é o relato da sua vocação. Diz aqui, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Jeremias aqui, ele tinha em torno de 20 anos. Foi-me dirigida a palavra do Senhor. Então Deus fala a Jeremias, antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Isto é, agora és grande, mas quando tu eras pequenininho, no ventre da tua mãe, e há aqueles que dizem que a criança no ventre da mãe não é gente. Imagine Jeremias já no ventre da mãe, chamado por Deus. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então Deus chamava Jeremias para uma missão grande, mas grandemente difícil também. Era uma missão grande, sim, mas, meus santos, quantas dificuldades Jeremias haveria de passar por aquela vocação. E diz que diante daquele chamado, Jeremias tremeu e temeu, teve medo. Disse, não, Senhor, eu não tenho nem idade, eu sou muito jovem para isso. Que nos lembra Moisés, né? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, quando Moisés é chamado por Deus, Moisés diz a mesma coisa, eu sou muito jovem, não sei nem falar. Então Jeremias diz a mesma coisa basicamente, eu sou muito jovem, eu sou apenas uma criança. E Deus disse o Senhor, não digas que és muito novo. Deus fala firme com ele, não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Nossa, meus santos, que maravilha, se nós, sacerdotes, fôssemos obedientes a esta palavra, dita a Jeremias e vivida por Elias. Tudo aquilo que eu te mandar dizer, dirás. Como é triste quando nós vemos hoje em dia sacerdotes que para agradar a plateia, que para agradar ao mundo, não dizem aquilo que Deus manda dizer, mas aquilo que agrada aos ouvidos mundanos. Pois bem, diz então que Deus diz isso e ele aceita a vontade de Deus e por 40 anos Jeremias exerce a profecia. O período em que Jeremias exerceu a profecia, o reino do sul estava em declínio, caindo na apostasia e na idolatria. E Jeremias, então, ali combatendo a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Nós podemos ver, meus santos, que vivemos hoje uma realidade, infelizmente, não muito dissemelhante, né? De apostasia, de abandono da fé. Quantas vezes encontramos pessoas que se dizem católicas, mas com práticas tão incompatíveis
com a fé católica, com a moral católica. Pessoas que se dizem católicas, mas aceitam com muita naturalidade, dizem que acham normal realidades, repito, diametralmente opostas à fé e à moral católicas. O aborto, as práticas homossexuais, a ideologia de gênero. Quando é que um católico poderá dizer que eu posso ser o que eu quiser? Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Nós não podemos ser o que nós queremos ser. Se eu nasci menino, eu devo ser menino, homem. E quem nasceu menina deve ser menina, mulher. E não cada um Deus de si mesmo e fazendo da sua vida o que bem lhe aprouver. Como é que um católico pode dizer que as práticas sexuais fora do casamento são normais, já que, afinal de contas, todo mundo vive assim? Como é que um católico poderá dizer que eu me caso e simplesmente, se não der certo, eu me separo e acabou-se, porque não tem nada demais? Isso é uma realidade muito comum hoje em dia, quando o próprio Senhor, o próprio Jesus falou a respeito da indissolubilidade do matrimônio. Então, pois bem, esta coragem de ensinar e dizer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ensina, e não aquilo que agrada ao mundo e que o mundo quer ouvir. Então, Jeremias, durante 40 anos, ele exerce essa missão e diz aqui, meus santos, que ele é perseguido, caluniado e maltratado porque Israel não queria isso ouvir. Imagine que, primeiramente, Jeremias chama o povo ao arrependimento. Se vocês não se arrependerem, virá o juízo. Vocês percebem que isso não é um discurso agradável, né? Jeremias diz isso, o povo não se arrepende. Jeremias diz, o castigo virá. Jerusalém vai cair e será escravizada por Nabucodonosor. O povo será levado para o exílio na Babilônia. E não adianta tentar evitar. Isso acontecerá. Vocês podem imaginar a antipatia por ele causada com um discurso tão desagradável. É como quando um sacerdote começa a falar a respeito dos pecados e dos pecados que nos predispõem à perdição eterna, e as pessoas, ao invés de ficarem com raiva do diabo e dos seus pecados, ficam com raiva do padre que aquilo está pregando. Então as pessoas odiavam Jeremias. As pessoas, e os reis principalmente, não suportavam ouvir a pregação de Jeremias. Por quê? Porque eles queriam continuar vivendo no pecado e queriam que Jeremias dissesse algo agradável aos seus ouvidos e não que lhes chamasse à conversão, à mudança de vida. Mas Jeremias, não obstante o seu espírito pacífico e frágil, porque ao contrário de Elias, que era fogoso, briguento, um colérico, ao contrário de um João Batista, fogoso, colérico, briguento, Jeremias, ele estava mais para um melancólico, entendeu? Ele não era de briga, mas independentemente do seu temperamento ou dos seus gostos pessoais, ele era um servo do Senhor e que procurava agradar ao Senhor. Então, tudo aquilo que Deus lhe mandasse dizer, ele diria. Meus irmãos, nós precisamos, eu disse que gostaria de fazer então esta relação de Elias, Jeremias e os sacerdotes. Ora, Elias e Jeremias, eles expressam uma fração, uma porção,
porção não é a palavra adequada. Eles expressam um aspecto de Cristo. Eles não expressam toda a riqueza de Cristo, mas o sacerdote é um outro Cristo. O sacerdote é uma presença de Cristo. Ora, se a Elias e Jeremias foi exigida esta fidelidade a Deus, quão maior exigência não é esperada dos sacerdotes, que são um outro Cristo, uma presença verdadeira de Cristo. Então rezemos pelos sacerdotes, para que nós sejamos zelosos e fiéis como Elias, para que sejamos obedientes à palavra de Deus como Jeremias, que estejamos dispostos a dizer a verdade e a pregar a verdade com toda a caridade, com toda a paciência, mas com toda a clareza, sem subterfúgios, sem atitudes dúbias, sem meias palavras, sem escamotear a verdade, mas dizê-la com toda a clareza. Nós estamos vendo, meus santos, que não só no tempo de Elias, o rei Acabe mal com Jezabel, e Israel estava tomado pela idolatria, não apenas no tempo de Jeremias, a apostasia e a idolatria estavam presentes, mas hoje também, meus santos, até mesmo entre os homens e mulheres da igreja. Vocês podem ver, né, este sínodo que vai ser realizado e as dioceses, as nações que estão sendo consultadas. E quando vocês veem as nações pelo mundo pedindo coisas absurdas, pedindo que as práticas homossexuais sejam admitidas pela igreja, de modo que 2 homens ou 2 mulheres possam se casar na igreja, que mulheres e até mesmo possam ser admitidas ao sacerdócio, que o aborto seja um direito, que os anticoncepcionais sejam liberados, que a ideologia de gênero seja reconhecida. E você para e diz, mas são pessoas de igreja que estão pedindo isso? São pessoas de igreja pelo mundo que estão pedindo que estes pontos sejam analisados e acolhidos pela igreja? E a gente vê o quanto o mundanismo, a apostasia, tem se infiltrado em muitos ambientes eclesiais. E nós, padres, nós sacerdotes, precisamos ter essa coragem de, com toda a caridade e verdade, denunciar esses erros e pecados por fidelidade a Deus e por zelo às coisas de Deus. Com toda a caridade e verdade, chamar o pecado pelo nome, denunciar o pecado e chamar as pessoas à conversão, para que o mundo se converta a Cristo pregado pela igreja, e não que a igreja se converta à ideologia do mundo. Meus irmãos, não é uma missão pequena, porque sem sombra de dúvidas, os sacerdotes que assumirem este chamado, e todos nós, sacerdotes, temos esta missão, os sacerdotes que assumirem este chamado de denunciar o pecado, de anunciar a verdade e de ser guiado pelo zelo das coisas de Deus, esses sacerdotes, como aconteceu a Elias e a Jeremias, serão perseguidos. Mas que o mesmo Espírito que animou Elias, mesmo em suas dificuldades, mantendo-o na perseverança, e animou Jeremias, que terminou o seu serviço ao ponto de, como São Paulo, poder dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória. Que este mesmo Espírito anime e alegre todos os sacerdotes do mundo inteiro, para que, mesmo suportando o peso da cruz, tenhamos a alegria de Cristo vencedor nos nossos corações. Rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro, de um modo particular,
pelos sacerdotes da nossa arquidiocese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.